Pode entrar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Start 70.3, um documentário que vai mostrar a rotina do médico e triatleta na preparação para o 70.3 Brasília. Então, vamos lá, me acompanha em mais um dia e hoje a gente vai falar sobre dois pontos importantíssimos que eu te explico já. Bora comigo. Esse aqui, ó, é o meu rolo inteligente. Como eu preciso conciliar a minha rotina de treinos com a minha rotina de trabalho, né? Obviamente eu não sou um atleta profissional, então alguns dias eu não consigo treinar com a turma. E aí eu preciso ter as soluções em casa para não comprometer a minha rotina de treinos. E aí eu uso esse rolo inteligente que ele simula os percursos dos treinos, das corridas, dos trechos, né, de treinos de bike. E aí ele me dá todas as diretrizes e as métricas em que eu consigo acompanhar a minha potência, minha zona de frequência cardíaca, sincronizo no meu ciclo do computador, dá o feedback pro meu treinador. E aí é uma opção de eu conseguir manter a rotina de treinos dentro da minha casa. Ontem, por exemplo, eu fiz um treino aqui nele, por isso que eu tô desmontando. E aí nesse episódio, a gente vai falar sobre dois temas importantes e um deles vai ser o ajuste da bike, né? O famoso bike fit. É o ajuste da bike de acordo com as minhas individualidades, meu tamanho, a posição do meu quadril, como é que ficam meus membros superiores. E aí a gente vai até a casa de um grande amigo aí, o Celso, um cara que eu conheci agora no triatlo também e já me ensinou muito assim sobre bike. E é um cara que tem muito conhecimento, a gente vai falar um pouquinho com ele para ele explicar melhor os detalhes do bike fit. Foi. O bike tá no ponto de ir pra rua. E hoje a gente vai decidir fazer nesse episódio uma abordagem de uma coisa que eu considero muito importante, que é a gente falar sobre recovery, né? A parte de massagens, a parte de crioterapia e a parte de prevenção de lesão, né? O papel da fisioterapia na preparação tanto de atletas profissionais como, no meu caso, atletas amadores. Junto disso, também os ajustes que envolvem o bike fit, que é o ajuste da bike, e é uma coisa que a gente faz quando vai iniciar, quando vai mudar qualquer coisa na tua bike, que vai alterar a altura de selim, uma sapatilha nova, tudo isso a gente precisa ajustar. A gente... Não chegou ainda não, pô. Chegou não? Chegou não. Tudo isso a gente precisa ajustar para melhor acompanhamento, né, e melhor performance dentro da bike. Então pequenos ajustes fazem muita diferença quando a gente está falando em performance, principalmente no alto rendimento. E aí a gente vai dar um passeio hoje, falar sobre esses dois pontos importantíssimos na minha avaliação. E aí vamos conversar com pessoas que entendem muito do assunto, que vão poder ajudar a gente. Espero trazer muitas informações para vocês e que seja algo muito relevante. A gente está indo agora lá para as minhas fisioterapeutas que me acompanham aí nesse processo. Já me acompanharam em outros momentos e agora principalmente nesse segmento aí pro 70.3. Então, pelo menos a cada 15 dias eu vou para lá na fisioterapia. No final de semana também eu faço as minhas sessões de recovery com crioterapia, buscando aí essa prevenção de lesão, né? Então, agora a gente vai conversar com a Najara e com a Elieta e já acompanhei com outros fisios também, já acompanhei com o Ricardo, né? Um grande amigo também dentro da fisioterapia. E eu escolhi conversar com elas hoje para a gente falar um pouco sobre a importância da fisioterapia na prevenção de lesões, as principais lesões que elas costumam acompanhar em atletas amadores praticantes do ciclismo e da corrida, e falar um pouco desse trabalho de recuperação que eu venho fazendo para o 70.3. Então é uma conversa muito legal, era uma coisa que eu achava muito importante falar para as pessoas, porque às vezes a gente só lembra de treino e esquece da recuperação. Então o processo de recuperação e o papel da fisioterapia é importantíssimo para prevenir justamente as lesões e inclusive tratar também as lesões que você porventura possa acabar adquirindo num ciclo de competição, né? Um ciclo competitivo você não está livre nem está isento de nenhuma lesão. Então por esse motivo a gente vai falar um pouco, ficar legal. Quais são os benefícios mesmo de fato? Primeiro, vou deixar até a Elieta falar um pouco mais, mas a questão do recovery, né, da crioterapia, dos processos de reabilitação e de recuperação, o recovery, as massagens esportivas são um dos que tem maior evidência. Tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito também de prevenção, né, de acelerar a recuperação muscular. Por isso ele é muito utilizado na prática, muito utilizado. Inclusive aqui na Físio a gente tem isso, né, na DUI, que é onde a gente está indo, na Elieta. E eu costumo fazer eu costumo fazer em outra clínica de fisioterapia, mas crioterapia, 15 minutinhos ali, somente após os exercícios mais longos. Tem muito benefício e acelera essa recuperação muscular. Muito bacana.
o seu músculo para submeter a um outro exercício, mais efetivo e eficiente você vai ser e vai conseguir avançar mais. Então a questão é, treina, lesiona, né? Lesiona a musculatura, recupera. Então, pancada no músculo, recuperação, pancada, recuperação. Treinava CrossFit e comecei a fazer corrida. Fazia volumes muito altos de corrida. Comecei a correr na tora assim mesmo, os amigos chamando. Aí eu tinha um bom condicionamento físico já, vindo do CrossFit, aí comecei a treinar pau. Não sabia nem o que era fisioterapia. Crioterapia eu nunca nem tinha visto, massagem muito menos. Aí um belo dia treinando, um treino particularmente simples, senti uma dor. Fiquei 2 meses sem correr. Depois disso eu aprendi a importância da fisioterapia. Então, para vocês não aprenderem na dor, é melhor aprender com o conteúdo e a gente vai trazer isso aqui nesse episódio. E é a pura verdade isso aí. Eu me lasquei, pô. Esse negócio de... Esse negócio aí de coisa, eu me lasquei, me torei. Achar que nunca mais ia voltar a correr. Falando. Cuida. Ó, normalmente aqui tem já um bolo esperando. E tem um monte de cookie, mas hoje o povo tá de folga. Eu já chego gravando, viu? E aí, tudo Como é que bom? você tá? Já chegou do bom. E eu já chego cheio de dor também. Então hoje é mais uma sessão, né, de recovery. A gente vai bater um papo com a Elieta, um papo aqui no real, que eu já vim cheio de dor. Vou mostrar aqui onde é que estão as dores antigas e as novas, que cada vez vai uma dor diferente. E a gente vai falar muito, vou deixar para ela que entende, a gente vai falar muito sobre lesões, né, algumas lesões que eu já tive, e vamos falar da importância do recovery, como eu vim comentando. Eu aprendi a importância da fisioterapia e do recovery após ter uma lesão. Então, para a gente prevenir isso e levar essa informação, é importante a gente trazer isso agora numa preparação para uma prova como o 70.3. Não é, Elieta? Então, estamos aqui com a Elieta, né, uma pessoa, essas mãos abençoadas que me acompanham aí já há um tempo. E a gente vai bater um pouquinho um papo, né? Ela vai fazer a minha avaliação, como ela sempre faz quando eu venho. Mas antes a gente vai bater um papo para falar da importância. Como eu falei no início, né, aqui do episódio, eu conheci a fisioterapia e a importância do recovery na dor. Então, assim, eu tive que ter uma lesão antes para entender a importância da recuperação, do recovery e do papel da fisioterapia, para daí entender essa importância e utilizar isso na rotina. Então, eu quis trazer esse ponto relevante aqui para a gente discutir justamente a parte da fisioterapia na prevenção de lesões e não só na reabilitação. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem, independente do horário que vocês estejam assistindo esse episódio. Então, prazer, Elieta, eu queria agradecer o convite, assim, agradecer o aceite do seu convite a gente tá falando sobre isso, trazendo uma pessoa que eu valorizo tanto e tem tanto conhecimento. Então, fala um pouquinho pra gente, se apresenta para quem não lhe conhece, e fala um pouquinho da tua formação e o público que você costuma trabalhar mais aqui no seu consultório. Eu sou a Elieta, trabalho com osteopatia há cerca de 18 anos e desde então eu trabalho com pacientes com dor, né? O Breno chegou com um quadro de dor na época, mas que depois ele, agora triatleta, precisa performar, tá sempre bem, né? E não vive disso, trabalha. Então, para conseguir participar de tudo, né? E ser bom em casa, ser bom atleta, ser bom médico, ele precisa estar bem, o corpo precisa estar bem. Então, o que a gente faz geralmente a pessoa chega aqui com dor, a gente cuida, explica e tenta depois gerenciar o que ele faz. Se faz musculação, se faz o triatlo, se faz bike, se corre, a gente vai trabalhar organizando todo o corpo para que ele pratique da melhor forma e viva a sua vida também da melhor forma. Então, como eu falei no início, assim que eu cheguei aqui na Elieta, eu vinha de um outro esporte, né? Eu tenho um background já de uns 5 anos de cross-training, crossfit. Então, até as minhas queixas, elas mudaram um pouco em relação às queixas que eu tenho atualmente. Total. Então, algumas ainda me perseguem, mas eu vim aqui pós uma lesão que eu tive, do crossfit junto com a corrida, esse volume de treino muito alto sem reabilitar. E aí, a partir daí, eu fui entendendo algumas particularidades do meu corpo, uns encurtamentos aqui, outras características ali que a Elieta foi me ensinando e fui melhorando aos poucos e entendendo essa importância. Então hoje, quando eu migrei para o triatlo ali, em outubro, novembro de 2024, a gente começou a fazer esse trabalho também de melhor preparação. Então assim, hoje, antes eu corria, sentia ainda muita dor, muito incômodo. A Elieta sempre falava, Breno, a dor ela é algo que não é para você estar sentindo na corrida. Ela é algo muito pequeno, assim, para você sentir esporadicamente. E eu tinha isso muito quando eu começava a correr. Então a importância de eu vir fazer as reabilitações, fazer os recoveries, melhorou
muito, assim, absurdamente o meu desempenho nas outras modalidades. Fora que eu acrescentei uma modalidade que pra mim era super novidade, que era o ciclismo. E assim que eu comecei no ciclismo, já cheguei cheio de dor aqui com a Elieta, uns epicondilite ali. E aí ela foi me moldando, assim. Então, assim, explica mais ou menos, Elieta, pra quem não entende, como é que funciona uma avaliação inicial básica, né, do fisioterapeuta, do osteopata, e quais as lesões, assim, que tu vê mais frequentes no pessoal que pratica o triatlo, como isso acontece, né, os mecanismos de lesões principais e como tu faz o trabalho tanto na parte de prevenção quanto na parte de reabilitação mesmo. Fala um pouquinho, resume um pouquinho pra gente aí. Certo. Nossa avaliação consiste em olhar todo o corpo. Eu vou ver todas as restrições. Embora a pessoa chegue com uma queixa, vou citar a tua hoje, por exemplo, cervical que desce para o braço. É uma dor que é de uma postura mantida na bike, né? É uma das mais comuns que aparece em quem pratica a bike, né? Ou o triatlon. Mas a gente vai avaliar tudo, né? Se tem uma restrição torácica, se tem uma restrição lombar, quadril, o que está gerando essa sobrecarga cervical. Então, para qualquer esporte, nem só esporte, para qualquer dor, eu vou avaliar todo o corpo. Ver quais são as restrições que tem nesse corpo que podem estar gerando essa dor, gerando essa sobrecarga. E aí, por isso que é tão eficaz. A gente faz uma sessão uma vez por semana e você vê que já muda tudo, né? Já muda o corpo, já muda a dor. E aí a gente orienta. O principal, né, além do tratamento, a gente conversa muito. Eu gosto que o paciente entenda o que ele está sentindo, por que ele está sentindo, o que pode fazer para ajudar. E isso é primordial para que a pessoa sinta, melhora e permaneça bem, né? E consiga performar e consiga evoluir no esporte. Pronto, e isso aí é muito importante em relação a esse autoconhecimento, né, do nosso corpo. E fala também um pouquinho pra gente, Elieta, em relação à importância dos recoveries, né? Eu vinha conversando com o videomaker, com o Renan aqui no caminho, e a gente vinha falando sobre a importância da crioterapia. E aqui também a gente tem disponível a crioterapia, já fiz aqui algumas vezes, e fala da tua experiência em relação a isso, da importância, o grau de evidência que a gente tem em relação a isso, a crioterapia e as próprias massagens, né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Pronto. Eu gosto muito de associar, né? Às vezes você tem uma dor que limita mais, que não passa com 1, 2, 3 dias, a gente faz a osteopatia. E nesse período, né, de treino mais intenso, é bom intercalar com esses recoveries, que são as liberações miofaciais. Associada à crio, a gente tem a bota, né, de compressão com o crio, que acelera muito o processo de regeneração do corpo mesmo, né, da musculatura em si, especialmente. Porque dependendo do treino, dependendo da intensidade do treino, o músculo ele aumenta muito, né, ele causa quase microlesões mesmo. E para acelerar esse processo, para diminuir a dor, esses recoveries são essenciais, né? Vai melhorar toda aquela parte da circulação, tanto com a massagem como com a crio. E isso facilita muito, né? Você treinar sem dor. Você está no outro dia apto para outro treino ou para a sua vida normal. Faz muita diferença. E é isso aí. Agora a gente vai para a parte que interessa, né? Vamos falar um pouquinho da minha avaliação. A Elieta vai me fazer uma avaliação. Ela já tem um histórico meu aí grande e hoje eu vou trazer só algumas queixas novas dos treinos que eu fiz. Hoje, por exemplo, foi um pós-treino de HIIT curto, um treino de tiro de corrida. E aí eu senti algumas dorzinhas, vou comentar aqui com ela, junto com outras que ela já havia descoberto. E é isso. É quebra e remenda aqui. É assim, aquela mesma dor que eu tava sentindo aqui, né? E aqui só o desconforto mesmo da bike, seriam minhas queixas aí. Então fica de pé, tirar a posição pra eu ver. Finalizamos mais uma sessão, né? Mais uma quebradeira aqui, quebra e remenda com a Elieta. Já mostrei as dores que eu tinha, as que surgiram. A gente discutiu um pouquinho do tênis que eu vou aposentar até a competição, que estava piorando um pouquinho a minha dor. E reavaliamos, e o principal é levar importância para vocês do trabalho do fisioterapeuta, né?
a Elita aqui como fisioterapeuta e osteopata, a importância dela no trabalho de recuperação e reabilitação de lesões, né? A primeira vez que eu vim aqui foi no processo de reabilitação. E que fique essas informações importantes para vocês, de quando procurar o fisioterapeuta, de quando fazer recovery, a importância da crioterapia, a importância do recovery, essa mensagem que a gente queria deixar. E agora a gente vai para um outro cenário, falar um pouquinho sobre o ajuste da bicicleta, quando você vai iniciar ou quando você vai reavaliar todo o teu processo de avaliação aí na bike, né? Que é o famoso Bike Fit. A gente vai conversar com outro fisioterapeuta, que é especialista só nesse tipo de avaliação, e a gente vai saber o que eu vou ajustar até chegar no dia da competição. Então, acompanha aqui comigo. Fala, Celso, a gente tá indo já. Aí eu tô levando a bike e a gente chega já. 10 minutinhos no tempo, tamo aí. O menino aí tem que botar mais ou menos um fitness, né? Pra ti. Tu tá no projeto. Bote o fit, Bota o chocolate mais amargo que tiver. Já trocamos de roupa, chegamos aqui na casa do Celso, vamos fazer hoje o famoso Bike Fit. Na verdade, a gente vai refazer o meu Bike Fit. Eu já fiz a primeira vez quando eu tava começando na bike, né? Lá em novembro, quando eu comecei a treinar a bike para esse Ironman. E agora fiz uma reavaliação breve e agora vou fazer outra reavaliação. Depois que eu fiz algumas trocas na bike, também troquei a sapatilha, fiz alguns ajustes. A gente vai trazer aqui para mostrar. E o principal também é mostrar a importância desse teste, né, do Bike Fit para quem faz aí treino de bike. Então as pessoas podem achar que não é importante, na verdade é extremamente importante você ajustar a bicicleta para o seu tamanho, para suas individualidades e particularidades. E aí eu vou deixar o Celso falar sobre isso, ele entende bem mais do que eu. O nosso objetivo é trazer esse conteúdo para vocês que não têm esse conhecimento e querem começar no esporte. Aprendam por onde começar. Então vamos lá, chegando aqui, ó, já montamos a bike. Vai fazer a avaliação agora com o Celso. E o Celso está me acompanhando desde quando eu comecei na bike. Comprei minha bicicleta para começar a pedalar, né? Conheci ele através de um amigo nosso em comum, o Alexandre, ele me trouxe aqui. E aí venho fazendo todos esses ajustes com ele. E agora fazendo ajustes mais finos, como eu já tenho um certo volume de pedal, a gente está aprimorando esses ajustes aqui na bike. E o Bike Fit realmente tem esse objetivo, mas eu vou deixar para o Celso explicar um pouco aqui e falar um pouco do que a gente vai ajustar. Então fala um pouco, Celso se apresenta, fala um pouco da importância do Bike Fit e da tua experiência já no ciclismo aí no estado e também a nível nacional. Prazer pessoal estar falando com vocês. Conheci o Dr. Breno já há algum tempo, né, um atleta também já de outras modalidades, e acabou nos procurando para fazer especificamente um trabalho chamado Bike Fit. Bike Fit, num resumo mais simples, nada mais é do que o ajuste da bicicleta para as necessidades específicas e pontuais do indivíduo, respeitando basicamente dois parâmetros. Os parâmetros científicos que nós temos, que respeitam a individualidade biomecânica, a fisiologia do indivíduo. A gente levanta o histórico, né, eventuais de lesão, né, o histórico de perfil de modalidade ou de objetivo. Então vai de encontro ao que a ciência tem preconizada, né, como os ângulos favoráveis para que o ciclista atinja uma performance superior. Então, basicamente, nós fazemos um trabalho que é uma anamnese de consultório inicialmente. A gente vai determinar como é que está a qualidade, né, digamos assim, desse corpo que chega para pedalar, e aí sim entender quais são as modificações na bicicleta que irão atender às demandas específicas, no caso aqui do Dr. Breno. Então, essa descarga tensional, como eu te falei, a gente precisa tirar essa sensação daqui, porque a gente vai trabalhar principalmente o ganho aerodinâmico. Então, na prova mais longa, a gente vai precisar passar teoricamente o maior tempo possível na posição mais confortável, mas ao mesmo tempo a gente vai precisar performar em um coeficiente aerodinâmico menor. Dinâmica da pedalada melhorou, então a gente conseguiu manter os índices de potência, de cadência da planilha, sem muita sobrecarga. Essa lateralização, eu até acredito ainda que seja ainda por conta da ausência, digamos assim, dessa pegada mais confortável aqui, porque aí você acaba sobrecarregando um pouquinho o trato da banda iliotibial, aí o isquio trabalha, o ipsoas trabalha um pouco mais travado, então a gente acaba sobrecarregando um pouquinho, mas a gente vai conseguir liberar isso aqui, vai dar certo. Eu já fiquei mais tranquilo porque ter o posicionamento no cilindro é mais interessante, melhor.
finalizando aqui a avaliação com o Celção, agradecer aqui ele, mais um feedback que a gente pegou, né? Mais um ajuste feito, já é o terceiro ajuste que eu faço. O pedal agora tá bem mais confortável, consegui fazer um ajuste bacana dessa vez. Vou dar o feedback para ele agora dos treinos da semana. E é isso. Nosso objetivo aqui foi falar um pouco sobre o recovery e a importância do bike fit, né? Trazendo uma pessoa que tem uma larga experiência aí no ciclismo e no bike fit, né? Como ele falou, já são 16 anos fazendo fit e no ciclismo aí são um pouco próximo aí de 30 anos, então a gente trouxe alguém com experiência para falar um pouco com quem entende e quem tá me ajudando aí nessa jornada pro 70.3. E é isso, acompanha. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e aí segue o nosso canal no YouTube. A gente fica muito feliz em estar trazendo conteúdos como esse para vocês. A gente espera continuar levando isso, levando um pouco do conhecimento do meu e das pessoas também que fazem parte aí dessa equipe que me acompanha nessa jornada até Brasília. Então, valeu e até a próxima. Fui!